Olá, meus irmãos, tudo bem? Mais uma vez é uma alegria estarmos juntos aqui e vamos continuar o estudo do livro A Vida Interior de Leadbeater. Eu escolhi como o próximo capítulo para que nós possamos discutir a 12ª sessão, que vai tratar do karma. Eu tenho certeza que cada um de nós teve contato com esse tema de maneira diferente, né? Eu fui criado dentro do espiritismo, então muito cedo eu ouvi sobre o karma, mas até hoje, aos 55 anos, novas percepções sobre o assunto surgem para mim, né? Então eu acho que não esgotaremos nunca esse tema, e cada vez que nós tratamos dele, uma nova informação que se transforma em vivência pode ser incorporada à nossa vida, né? O Leadbeater tratou em alguns capítulos sobre esse tema, e espero que hoje, com a parte introdutória, a gente já tenha novas inspirações para pensar e refletir sobre esse assunto tão rico que é o karma, tá bom? Então, como eu disse, nessa minha versão do livro, que ainda é a vida interior e não a vida interna, está na 12ª sessão, o karma. E ele começa, da parte introdutória, com o subtítulo A Lei do Equilíbrio. Como sempre, eu vou separar alguns textos que previamente eu li e resumi aqui, e nós vamos também acompanhar esse assunto a partir desses textos, tá? Vamos lá. Quando ponderamos na vida do homem, temos que tomar em consideração três forças principais que interagem entre si e reciprocamente se limitam: a firme pressão da evolução, a lei da causa e efeito, que damos o nome de karma, e o livre-arbítrio do homem. Então, a inexorável lei da evolução do mundo manifestado, né? A lei do karma, que talvez seja aí a mais complexa para a nossa percepção, tendo em vista tantas nuances que ela tem, de um pequeno ato até o karma de um planeta ou de um sistema planetário, né? E o livre-arbítrio do homem, que aí fica pequenininho em relação a isso. Mas pequenininho é o que, de pequenininho em pequenininho é que a gente incorpora o conhecimento e a sabedoria à nossa vida, né? Nós podemos fazer a nossa parte para melhorar o grande da lei evolutiva, né? O melhorar e estimular a onda evolutiva. Mas vamos lá, continuando aqui. Surge o karma como manifestação da ação do livre-arbítrio do homem no passado. Meu livre-arbítrio no passado está gerando consequências agora para mim. Ele acumulou energias que ou ensejam oportunidades para a força evolutiva ou a limitam em sua operação. Ou ensejam oportunidades para a força evolutiva ou a limitam em sua operação. Ou eu estou colaborando com o plano evolutivo, ou eu estou, de alguma maneira, atrapalhando o plano evolutivo. Portanto, o emprego presente pelo homem do livre-arbítrio que possui é um terceiro fator. Ou seja, muita coisa que eu pretendo, quero, desejo fazer é limitada, ou muita coisa é limitada por ações minhas do passado, ou ações onde eu estou colhendo o efeito agora nessa vida. Então, o meu livre-arbítrio agora vai gerar as minhas possibilidades no futuro. E o meu livre-arbítrio no passado está gerando aqui ou as minhas oportunidades ou as minhas limitações no presente. E vamos lá. O objetivo de todo projeto, no que diz respeito à evolução, no que diz respeito é a evolução da humanidade. O objetivo de todo projeto, no que diz respeito, é a evolução da humanidade. E, consequentemente, o homem que melhor faz é o que faz para favorecer a evolução dos outros e a sua. Ou seja, o melhor que eu faço é colaborar com as leis divinas, a evolução divina, a evolução do mundo manifestado, que é o plano divino.
O homem que faz isso em toda a extensão do seu poder e oportunidade numa vida, ou seja, que favorece a evolução, encontrar-se-á, por certo, na vida seguinte, de posse de maior poder e mais amplas oportunidades. Ou seja, quanto mais altruísmo eu imprimo na minha experiência de vida, quanto mais pensando nos outros e no plano evolutivo divino eu estou, mais oportunidades vão sendo criadas para que eu colabore cada vez mais. É o que ele quer dizer aqui. E vamos lá. É importante para nós ter em mente que o resultado da utilidade é sempre a oportunidade de uma utilidade adicional e maior. Ou seja, quando eu gero algo relacionado à ajuda ao próximo, eu estou gerando, eu estou montando para o futuro ainda mais oportunidades para que eu colabore com essa evolução. Agora, ele quer fazer uma ressalva aqui importante. Recuamos instintivamente diante do emprego de palavras como recompensa e castigo relacionado ao karma, porque elas parecem implicar em algum lugar do fundo de quadro a existência de um ser irresponsável que brinca com as duas à vontade, ou seja, um Deus, um criador punitivo, né, que ou castiga ou recompensa a partir das suas próprias vontades. Teremos uma ideia mais verdadeira da forma com que o karma opera se pensarmos nele como reajustamento necessário do equilíbrio perturbado pela nossa ação. O equilíbrio que está presente é perturbado de alguma maneira por uma ação que eu coloquei em movimento. Se eu coloquei essa ação em movimento perturbando o equilíbrio, essa ação retornará. Ou o efeito dela retornará. Agora, de que maneira ela retornará é que ele vai começar a discutir agora. Vamos lá. Quem se mostra um instrumento útil e prestimoso ao favorecer a evolução, mais uma vez ele toca nesse assunto, sempre recebe como recompensa a oportunidade de ajudar ainda mais e assim, fazendo bem aos outros, fazer o melhor de tudo para si. Se o pensamento do avanço próprio fosse o seu motivo para agir dessa maneira, o egoísmo da ideia viciaria a ação, viciaria mais como mascararia, né, a ação, e lhe estreitaria os resultados. Então, deixa eu só repetir aqui para ficar claro. É claro que ajudando os outros, eu estou ajudando toda a evolução, inclusive a minha também, né? Mas, se o pensamento do avanço próprio fosse o seu motivo para agir dessa maneira, ou seja, eu estou ajudando os outros porque eu estou querendo eu mesmo evoluir, o egoísmo dessa ideia mascararia ou viciaria a ação. É muito legal isso daí, porque dentro do Livro dos Espíritos do Kardec, tem uma passagem que fala exatamente sobre isso daí. O Kardec insiste muitas vezes nessa pergunta, que é: sabendo que fazendo bem eu evoluo, não seria egoísta da minha parte querer fazer o bem porque eu quero evoluir? E a primeira resposta é muito simplória: fazer o bem sempre vai ser importante, mas você não está na plenitude do que você pode fazer. E Kardec insiste. Mas, de novo, o que é que vai acontecer? Isso é ou não bom fazer isso pensando na minha própria recompensa? Eu estou ajudando os outros, mas estou pensando na minha própria recompensa. Aí a resposta vem mais explicada. Ele vai colocar: a ação em si está sendo muito positiva para a evolução, mas em pensamento você vai precisar melhorar. E é exatamente o que nos diz. Se você olhar o livro Karma e Dharma da Annie Besant, ela vai falar sobre a separação dos tipos de karma, né? O karma mental, o karma emocional, o que você pensa na hora que você faz, o que você sente na hora que você faz, e a ação em si, né? E o livro do Karma Yoga, do Vivekananda, também coloca isso. As diferentes vertentes do karma, a mental, a emocional, né, do mundo astral, e a física, né? Então vamos lá, vamos continuar.
Se o pensamento do avanço próprio fosse o seu motivo, o egoísmo, já falei disso aí, do egoísmo, né? Agora vamos lá. Esquecendo-se inteiramente de si, ele devota suas energias à meta singular de ajudar na grande obra. O efeito sobre o seu próprio futuro será, sem sombra de dúvida, o que foi anunciado. O que foi anunciado? A sua própria evolução. Então, até na hora de ajudar, logo depois que a gente conceitua o Karma Yoga, isso fica mais claro, é não pensar na consequência daquilo. Fazer o ato, a bondade ou ajuda por ela própria. Ajuda pela própria ajuda. E não porque eu sei que fazendo isso, por conhecer um pouco e acreditar na lei do karma, eu vou melhorar a minha própria situação no futuro, né? É ação pela ação, como diz na Karma Yoga. Vamos continuar. Releva protestar, de uma vez por todas, contra a teoria de que o sofrimento é condição necessária do progresso espiritual. Vai entrar num assunto muito interessante. O exercício, que o sofrimento é necessário para o progresso. Vamos ver. O exercício é a condição para alcançar a força física, o exercício físico. Mas não precisa ser penoso. Se o homem estiver disposto a dar uma caminhada todos os dias, não haverá necessidade de torturá-lo numa esteira rolante no intuito de desenvolver-lhe os músculos das pernas. Fazendo uma analogia para o exercício físico, você pode, em pequenas doses, conseguir desenvolver várias valências físicas e não precisa fazer exercícios extenuantes para isso. A consequência continua sendo boa para o seu corpo. Mas vamos lá. Para lograr o progresso espiritual, o homem precisa desenvolver a virtude, o altruísmo, a prestabilidade. Virtude, altruísmo, prestabilidade. O que quer dizer? Precisa aprender a movimentar-se em harmonia com a grande lei cósmica, a lei da evolução. E, se o fizer de boa mente, não haverá outro sofrimento para ele além do que lhe advier da simpatia dos outros. Existem várias, mas várias maneiras de se processar o karma que foi colocado em ação, ou a ação que foi colocada em movimento, né? Não precisa necessariamente ser pelo sofrimento, que é o que ele está dizendo aqui. Admitindo-se por necessariamente verdadeiro que, nos tempos atuais, a maioria dos homens se recusa a fazer isso o quê? Colaborar com a lei de evolução, com o altruísmo e a virtude. Quando ele se coloca em oposição à grande lei, a isso se segue invariavelmente o sofrimento. E o resultado final de muitas dessas experiências é convencê-los de que o caminho da maldade e do egoísmo é também o caminho da insensatez. Neste sentido particular, é verdade que o sofrimento conduz ao progresso. Você aprende de uma das duas maneiras, né? Ou pela sabedoria, consciência, aprendizado, ou pelo sofrimento. De alguma maneira vai ter que aprender. Mas, porque deliberadamente decidimos transgredir a lei e, por esse motivo, atrair o sofrimento sobre nós, não temos o direito de blasfemar contra a grande lei do universo, dizendo que ela ordenou tão mal as coisas e que, sem sofrimento, nenhum progresso pode ser feito. Na realidade, basta o homem querer para poder fazer progressos mais rápidos, basta o homem querer para poder fazer progressos mais rápidos sem nenhum sofrimento. É um grande desafio isso daí, né? Mas vamos lá. Nunca se enfatizará, só para fazer uma observação aqui, a gente costuma ouvir muito a palavra karma associada a sofrimento. Acho que por isso que ele está dando tanta ênfase a isso, e veja que ele está falando aqui no início dos anos 1900. Até hoje, a gente continua ouvindo esse tipo de expressão. Isso é o karma, só referente a coisas ruins. Ninguém fala assim, ele foi um felizardo, isso é o karma dele. Normalmente a gente associa o isso é o karma com algum sofrimento, né? Poxa, ele teve essa coisa tão séria na vida dele, perdeu o filho, teve câncer, isso é o karma. Normalmente a gente não associa as coisas boas. Pô, tem um pai tão prestativo, tem uma mãe tão amorosa, isso é o karma.
Normalmente a gente não fala isso, a gente fala para o negativo. E até hoje a gente faz isso, a gente tá vendo que o Leadbeater já tocava nesse ponto desde esse livro, acho que é 1910, se eu não me engano, mas desde os anos, início dos anos 1900 que ele já tocava nisso aqui, né? Vamos continuar. Nunca se enfatizará suficientemente que a lei do karma não é a vingança retaliativa de alguma divindade encolerizada, o cólera, mas simplesmente um efeito que se segue natural e inevitavelmente à sua causa, em obediência à ação da lei universal, inexorável lei do karma, né? Eu escrevi aqui. Ah, tá. Beleza. Vamos lá. Se o homem agir em relação a outro de modo que lhe apresse ou retarde seriamente a evolução, um homem toma ação em relação ao outro que pode apressar, adiantar ou que pode atrasar a evolução. A minha ação contra o outro fez uma das duas coisas, atrasou a evolução ou impulsionou a evolução. Se fizer alguma coisa que produza um efeito no seu acentuado seja ele acentuado ou permanente, é mais do que certo que os dois se encontrarão de novo para que a dívida seja paga. É evidente que isso pode ser feito de diversas maneiras. Vai entrar num ponto muito interessante. Vou ler de novo aqui. É evidente, se um homem atrasa ou adianta a evolução de alguém, porque o karma pode ser positivo ou negativo nesse aspecto, e lembremos que a verdadeira intenção ou a verdadeira evolução ocorre na ação pela ação, sem gerar karma, que é a mais complicada, a mais difícil de todas, talvez seja aí só para os grandes iniciados, né? Ação pela ação, porque o karma positivo também é karma, você também vai precisar colhê-lo, né? Mas se eu atrasei ou adiantei a evolução de alguém, eu vou colher esses efeitos. Agora, não exatamente da mesma maneira, porque ele vai começar a colocar aqui. Vamos lá. Ele só bota. É evidente que isso pode ser feito de diversas maneiras, né? Quem somos nós para nos aprofundarmos na execução dessa lei? Mas vamos lá. É concebível que um homem que mata outro seja, às vezes, morto em outra encarnação. Matou, vai morrer. Beleza. Mas ele cancelará o karma muito mais satisfatoriamente se aproveitar a ocasião, na encarnação seguinte, de salvar a vida de sua vítima anterior à custa da sua própria vida. Veja que ele coloca aqui em pauta duas vertentes do mesmo resgate kármico, ou seja, do mesmo efeito ou consequência de uma causa, de duas maneiras completamente diferentes. Alguém que matou um outro será morto por ele na vida que segue, né, em outra encarnação, não na próxima vida, porque isso pode acontecer 10 vidas depois, 11 vidas depois, enfim, ou na próxima. Enfim, isso aí não somos nós que conseguimos imaginar, né? É muito, muito complexo. Mas, em vez de ser morto porque matou, ele dá a vida, a própria, para salvar o outro. Olha que beleza de exemplo que ele deu aí para ilustrar o resgate kármico completamente de uma maneira completamente diferente, né? E vamos lá, custa da própria vida. E parece que, às vezes, poderá cancelá-lo sem perder a vida também, pois entre as muitas linhas de vida examinadas, encontramos pelo menos um caso em que o matador parece ter expiado plenamente o erro, devotando com paciência todo o resto de uma vida anterior ao serviço da pessoa que ele matara anteriormente. Olha só, então, por exemplo, uma mãe que cuida de um filho especial por toda uma vida. Olha só o exemplo que ele está dando. Então, são infinitas as possibilidades de resgate de uma ação colocada no passado em movimento agora, né? Então, a gente tem muito a tendência de pensar assim: eu bati, vou apanhar. Eu matei, serei morto. Eu traí, serei traído. Eu roubei, serei roubado. Quando as vertentes de aprendizado são infinitas para se resgatar algo.
não é verdade? Mas vamos lá. O que mais que ele nos diz aqui nessa fase introdutória sobre o karma? Vamos lá. Pergunta alguém: se o karma de um homem for apanhar escarlatina, se o karma de um homem for apanhar escarlatina, por que mecanismo se produz o resultado, né? Tenho para mim, no sentido, isso é uma pergunta, tenho para mim, no sentido que lhe dá o interrogante, nunca será karma de um homem apanhar escarlatina. Ou seja, não é especificamente dei um tapa, tomarei um tapa. Tem algum aprendizado envolvido que é importante, e não especificamente pegar a escarlatina, né? É o seu karma, numa determinada encarnação, experimentar, em resultado de seus atos em vidas pretéritas, certa quantidade de sofrimento físico. E se um germe de escarlatina se achar à mão quando ele estiver num estado sensível, pode ser-lhe permitido pegar-se a ele e parte da dívida de sofrimento será descarregada dessa maneira. Mas se o germe não estiver no local no momento, um germe de cólera ou de tuberculose surtirá o mesmo efeito. Ou, em lugar de uma doença, um membro pode quebrar-se, em virtude de uma casca de banana jogada no chão ou de um automóvel que passasse por ali àquela hora. Então, mais do que a ação específica em si, é o aprendizado a partir da consequência daquilo. Então, é necessário aqui nesse caso que ele aprenda a partir de um sofrimento físico. Mas esse sofrimento físico não precisa ser exatamente o que ele gerou em outrem. Pode ser um sofrimento diferente, mas que gere o aprendizado de que ele necessita. Nesse sentido, o karma é aprendizado. É sofrimento para o aprendizado, porque aprendendo ele vai sutilizar aquelas emoções e pensamentos, ou o mundo, o seu corpo mental e o seu corpo astral, emocional, e não vai precisar mais aprender aquilo porque já viveu essa experiência, tá certo? Então, karma, mais do que tudo, é aprendizado, é o que ele nos diz nessa fase introdutória. Eu me lembro muito do meu pai, em várias passagens aqui dessa leitura, mas eu vou só fazer ênfase em um ponto para dizer a frase dele, talvez eu repita essa frase todos os nossos encontros aqui, quando ela se fizer oportuna, né? Porque ele coloca assim, ó, o pode-lhe ser permitido pegar-se a ele, se um germe de escarlatina estiver pronto ali para atacar ele, ou para penetrar no corpo dele, beleza, vai penetrar. Se o germe estiver pronto, significa que ele foi em algum lugar, entrou em contato com alguma pessoa ou em algum ponto que tinha esse germe, né? Mas ele entrou em contato e pegou esse germe. Mas se não, foi uma cólera ou quebrou alguma coisa, quando eu vejo isso tudo, meu pai falava uma frase para mim que eu não me esqueço. Eu saía, por exemplo, eu ia sair de noite, né? Pensando aqui, tudo é karma, tá certo? Nossa vida vem aí programada para que a gente tenha os nossos aprendizados, né? O karma que a gente vai viver agora é o chamado Prarabdha Karma. É aquele que você consegue ver na astrologia, né? Nos estudos aí astrológicos, você consegue aquele karma previsto para essa vida. Tem um karma acumulado, né? O que é o Sanchita Karma, todo aquele do passado que a gente não vê, não sabe, desconhece, salvo quando chega a um nível de evolução muito alto, muito grande, né? E tem o Kriyamana Karma, que é o que a gente está gerando agora. O meu livre-arbítrio agora, as minhas escolhas agora estão gerando o meu karma futuro. Esse é o Kriyamana Karma. Mas esse Prarabdha Karma pode ser alterado de alguma maneira. Quando? Quando há uma oportunidade de uma descarga ou de um resgate ali, eminente. Que é o que ele colocou de maneira mais restrita, ele vai ter que passar por um sofrimento físico. Pode ser qualquer um, tá certo? Onde ele tiver oportunidade, vai ter isso daí. Mas existe algo também relacionado ao acumulado, ao Santita. Se você gera uma oportunidade muito grande, onde aquele karma pode ser resgatado, quem sabe vai ser ali. Não é verdade? Falando de um grande acidente, por exemplo. Por que eu estou falando isso tudo? Porque o meu pai me dizia, quando eu ia sair de noite, pô, filho, tá tarde para ser. Não, pai, fica tranquilo que eu vou sair. Ele falava uma frase que era: olha aí, não demole pro karma. Hoje, não demole pro karma. Eu compreendo perfeitamente a partir disso aqui. Pode ser que não seja previsto nessa minha vida, no meu prarabdha karma agora, alguma coisa mais grave. Mas
Quem sabe eu estou no momento certo, na hora certa, para ter um resgate que me impulsione mais na evolução. Não é verdade? Então, é só uma reflexão que eu queria dividir com vocês, porque me veio à mente aqui, tá certo? Aí vamos lá. Assim como uma dívida de 10 libras pode ser paga com uma nota só, ou com duas notas menores, com moedas de ouro, ou até com um saquinho de moedas de cobre, assim também certa quantidade de karma pode vir num golpe terrível, numa série de golpes sucessivos, porém menos severos, de várias espécies, ou até numa longa sucessão de aborrecimentos relativamente pequenos, mas em todos os casos, toda dívida precisa ser paga. Essa frase é sensacional para explicar exatamente o que ele quer. Não é verdade? Você tem uma dívida, a dívida é R$ 1.000. Esse R$ 1.000 pode ser pago de várias maneiras. À vista, parcelado, uma parte no cartão, uma parte no Pix, uma parte em dinheiro. Pode ser posso te dar um celular junto com a parte em dinheiro. O que importa é que a dívida seja paga. Existem aí infinitas possibilidades para isso, né? É o que eu escrevi aqui, muitas maneiras de resgate. E aí, vamos lá. O mesmo pecado cometido nas mesmas circunstâncias por duas pessoas exatamente semelhantes resulta na mesma quantidade de sofrimento, embora o gênero do sofrimento possa ser quase infinitamente variado de acordo com os requisitos do caso, né? Vamos lá. Os dois últimos textos que eu selecionei aqui. Passo. Vamos lá. Nada poderia ser mais loucamente absurdo do que a ideia de que alguma coisa que podemos fazer é capaz de impedir a operação do karma. Nada poderia ser mais loucamente absurdo do que a ideia de alguma coisa que podemos fazer é capaz de impedir a operação do karma. Por exemplo, se uma criança nascer em circunstâncias que a levarão a ser tratada com crueldade, o tratamento estará, sem dúvida, de acordo com o karma anterior. É o merecimento para aprendizado. Mas se uma bondosa intervenção a libertar dos demônios em forma humana que atormentam, ou seja, que maltratam, a intervenção também estará de acordo com o karma. Como assim a intervenção também estará de acordo com o karma? Se não estivesse, o esforço bem intencionado de salvá-la se malograria, como sabemos que acontece às vezes. Ou seja, você percebe que algo está errado, você tenta ajudar e não consegue. Pô, se a gente pensar assim no karma macro, né? É, quanta gente na África passa fome, as pessoas tentam ajudar, vai avião e joga comida de avião e não consegue dar comida. Então o negócio é bem mais complicado e profundo do que a gente pensa. Então a pessoa precisa de ajuda. Se você conseguir ajudá-lo, é porque foi merecimento. Às vezes você tenta e não consegue. O ponto que ele vai tocar agora, deixa eu ler primeiro que vocês vão ver. O nosso dever manifesto é fazer todo o bem que pudermos e prestar toda ajuda de que fazê-lo, toda ajuda de que, ao fazê-lo, estejamos interferindo no trabalho. Não. O nosso dever manifesto é fazer todo o bem que pudermos e prestar toda ajuda de que somos capazes em todas as direções. E não devemos ter nenhum medo de que, ao fazê-lo, estejamos interferindo no trabalho das grandes divindades kármicas, né? Que é os Devas, os Devarajas e os Lipikas, que são, por certo, perfeitamente capazes de gerir os seus negócios com absoluta exatidão. Façamos ou deixemos de fazer o que quer que seja. No livro Karma Yoga do Vivekananda, ele coloca muito claramente isso daí. Porque muita gente tem a falsa ideia e conceito do karma de que não vamos ajudar, é karma dele. E está completamente equivocado. Eu não posso perder a oportunidade de ajudar o próximo. Não é verdade? A Blavatsky coloca na Voz do Silêncio, ela coloca em termos de conceito de amor, que é nunca não prejudicar, não fazer mal a nenhum ser e não perder a oportunidade de ajudar ninguém, né? Ela coloca com outras palavras, mas é exatamente isso. Eu não vou deixar de ajudar ninguém, apenas se não for do karma do ajudado
que a ajuda chegue, isso não acontecerá. Mas eu vou fazer minha parte, tá certo? O karma parece impiedoso se o adjetivo puder ser corretamente aplicado às operações das leis da natureza, sim, tanto quanto é a lei da gravitação. A lei da gravidade não é impiedosa, ela é a lei, né? Não importa, ele dá o exemplo aqui, eu não vou ler para não ficar muito extenso, mas de uma criança que, andando por um parapeito, cai de um precipício, por exemplo. Não de um parapeito, de um precipício, e morre. É, é uma coisa muito triste da gente ouvir, da gente falar, porém, a gente não consegue ir contra a lei da gravidade, não é verdade? Então, é o que ele coloca aqui. Deixa eu só terminando esse exemplo. Entretanto, dificilmente nos ocorreria pensar que tanto a barra quanto o precipício, é uma criança andando por uma barra que cai no precipício, são impiedosos. Eu não vou pensar que a barra e o precipício são impiedosos. Ou culpar a lei da gravidade ou a lei da radiação do calor. Não se aplicará o mesmo pensamento ao caso do karma? Então, do calor é porque ele dá um exemplo de queimadura também, para não ficar muito longo, eu não vou falar aqui. Então, se uma criança cai de um precipício, eu não vou culpar o precipício e nem vou culpar a lei da gravidade. Então, por que que eu vou culpar a lei do karma por tudo que acontece em nossas vidas? Tá bom? Bem, essa primeira parte é a parte introdutória. No nosso próximo encontro, a gente já vai se aprofundar um pouquinho com o que ele chama do método do karma, tá bom? Espero que gere boas reflexões e vamos para frente nesse assunto. Muito obrigado, meus irmãos. Namastê.